happiness to me. Tell me quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Muito bem. Estamos abrindo aqui a nossa live aí, tá lá. Pequeno delay aí, pequeno só, mas já está valendo. Tem muito assunto aí. Olha, eu estava conversando com o Otto aqui na produção. O que tem de assunto aí para se comentar? Podemos começar, por exemplo, mais uma vez, eu acho. Esta meia hora tem o apoio de Italar. Podemos começar aqui com a... Estava aqui, tinha tanto assunto aí que realmente... Israel e Hamas. Isso é um assunto que tem nos preocupado sempre. Israel e Hamas estendem a trégua por mais 2 dias. Tá, então vamos lá. O Israel e o grupo palestino, extremista, né? Agora terrorista, o que quiser dizer, concordaram em estender por mais 2 dias a trégua humanitária no conflito em curso na faixa de Gaza como parte de um acordo mediado pelo Catar. Mediação do Catar, hein? Veja só. Hein? O Catar é parte interessada nesta guerra porque o Catar é que alimenta com recursos materiais e até grana viva o Hamas. É o Catar. Catar é Hamas, Hamas é Catar. E o Catar é que foi escolhido para fazer a mediação. Vejam bem a situação. E isso parece normal, né? Todo mundo acha normal isso aí, a mediação. Tá? Todo mundo acha normal. Tá? E Israel tem que engolir isso aí. E eu imagino o sacrifício que Israel está fazendo para aceitar este tipo de negociação. Então, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou que estava discutindo algumas questões relacionadas à lista de nomes de quarta e última leva de reféns a ser libertada. Uma pessoa com conhecimento das negociações disse à agência Reuters que havia um problema com a relação e que mediadores estavam trabalhando com os 2 lados para evitar atrasos. O cessar-fogo negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e do Egito entrou em vigor na sexta-feira. A negociação previa inicialmente 4 dias de trégua, a entrada de ajuda humanitária em Gaza e libertação dos 50 dos mais de 200 reféns mantidos no território e saída de 150 palestinos das prisões israelenses. Desde então, 39 reféns e 117 presos palestinos foram libertados. Outros 24 sequestrados, a maioria deles tailandeses que trabalhavam em Israel, foram soltos em paralelo ao acordo. Segundo o Egito, a expectativa é de que sejam libertados mais reféns aí, tá bom? Então, o Hamas libertou mais 11 reféns como parte do acordo. Então, esse acordo vai continuar por mais 2 dias, é aqui que eu queria chegar. Acontece que tem mais de 200 reféns. E até agora foram libertados aí um total de 39 reféns. 39, é. Daqui a pouco eu atualizo aqui, mas não foram libertados um quarto
daquele grupo que está mantido como refém lá e não se sabe onde. Então deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o nome o nome de um negociador aqui. Deixa eu ver o nome do negociador aqui. O Ministério da Justiça de Israel acusou o nome dele aqui, ele só aparece num momento aqui, que é o Raji, de pertencer ao Jihad Islâmico e representar um risco à segurança. Aqui não diz quem é o Raji, esse aqui. Não sei bem o que é isso aqui, mas de qualquer maneira eu queria chegar aqui, eu estou tergiversando aqui, tá? O Israel não está disposto a estender a trégua enquanto não libertar todos os reféns, né? Esse cessar-fogo humanitário completo e a catástrofe humanitária em Gaza está piorando cada dia. Então a mídia internacional conseguiu inverter tudo, né? Vejam bem, aqui, ó, o que está acontecendo. Ó. Nós estamos diante de uma chantagem internacional e que todo mundo aceita. É uma chantagem internacional. O Hamas invade Israel num dia tranquilo, no dia 7 de outubro, mata 1.000 e tantas pessoas, executa, metralha, degola crianças, degola bebês. Outros bebês são atirados dentro de um forno. E vejam só que coisa atávica. A semelhança do Hamas com os piores carrascos nazistas. Vocês notaram? Deu para notar isso aí? Não sei se alguém percebeu. Eu percebi porque eu leio tudo sobre o que está acontecendo lá. Jogar crianças num forno, exatamente como os nazistas faziam com os judeus lá nos campos de concentração. Essa coisa parece que está no DNA dessa gente, do que há de pior da espécie humana. Nazistas e terroristas do Hamas. São muito semelhantes em tudo. E o forno aí é um elemento para ser estudado com muito carinho, isso aí. Por que o forno? Porque, além de degolar bebês, jogá-las num forno. Tem muito a ver. Mas a chantagem internacional é que me preocupa. Que a chantagem é a chantagem com... Deixa eu ver uma coisa aqui. É a chantagem com apoio internacional. Eu acho que não tem outra explicação. Vejam bem. Ele vai lá, o Hamas vai lá, comete esses atos de barbárie inimagináveis, sequestra pessoas, mais de 200 pessoas, na maioria mulheres, bebês, crianças e idosos. E aí impõe condições. E o mundo fica, olha, tem que aceitar as condições. Impõe condições, como um bandido impõe quando entra numa casa, como tem sequestro, né? O bandido entrou na casa, sequestrou uma família, está exigindo agora isso, aquilo, aparece com a vítima na porta para negociar, com o revólver encostado na cabeça da vítima, e exige condições. E a polícia faz que aceita. Depois elimina todos. Mas agora nós estamos assistindo uma chantagem criminosa internacional. Os chantagistas, os bandidos, os terroristas, os criminosos impondo condições e o mundo aceita. E o mundo quer que Israel aceite também. E Israel está engolindo sapos. Pode ter certeza disso.
porque tem pessoas vivas, tem israelenses lá na mão desses bandidos. Mas os senhores notaram, deu para notar isso aí? O silêncio, a mídia concordando, trégua humanitária com bandidos da pior espécie. E querem que Israel siga as regras internacionais, convenções internacionais, convenções humanitárias, lidando com bandidos que não deram nenhuma condição humanitária para aquelas pessoas que estão lá. Sabe-se lá quantas estão vivas? Sabe-se lá se os estupros não continuam? Sabe-se lá o que a respeito dessas pessoas? Que ainda tem mais de 200 pessoas lá, eu acredito. Ninguém sabe direito, porque até agora também os números são aproximados. Tem pessoas desaparecidas ainda, lá naquele ataque de 7 de outubro. Então, quantos sequestrados existem lá? Quantos foram libertados? 50 agora? Porque não conta, não se pode contar aí os trabalhadores estrangeiros que também foram sequestrados, que levaram todo mundo, levaram no terror todo mundo que eles encontraram, com vida, depois de deixarem um rastro dos piores assassinatos que nós já vimos, os piores crimes que nós já vimos. Então esses aí foram soltos até para evitar um tipo de pressão colateral. Tailandeses, filipinos, enfim, trabalhadores que estavam lá. Mas a questão toda é com os judeus que estão presos lá. É o antissemitismo na pior revelação. É o antissemitismo igual ao que aconteceu na Alemanha, na Alemanha de Hitler. A mesma coisa. Como eu disse, até o método é igual. Até o método é igual. Essa semelhança ninguém vai tirar. E aí o mundo assiste, eu insisto nisso aí, porque você fica chocado. Como eu disse, uma coisa é um bandido entrar numa casa, entrar numa agência bancária, né, e fazer aqueles assaltos cinematográficos com exigências, pedindo isso, pedindo aquilo. Mas aí é a polícia com a bandidagem. Nós estamos vendo isso aí num plano internacional. O que há de pior nos seres humanos, assassinos frios. Porque esse pessoal do Hamas, eles recrutam o que tem de pior da raça humana. Eles recrutam o outsider, o rebotalho, aquele bandido que não tem nada a perder, aquele assaltante, que de repente é recrutado. Olha aqui, ó, nós vamos te dar um treinamento, tu vai fazer essas coisas que tu faz aí na rua, só que tu vai fazer agora com a proteção. É assim que eles recrutam essa gente aí. O recrutamento internacional que o Estado Islâmico fazia, que o Hamas faz, eles só pegam só pessoas completamente desajustadas. São todos psicopatas. Todos, sem exceção. São pessoas que matam friamente, são pessoas que se deixam levar por um fanatismo religioso, onde você bota um colete de bombas e aperta um botão. Uma autoexplosão. Então você pega pessoas completamente doentes, do ponto de vista clínico, pessoas doentes, que são recrutadas. É este tipo de gente, e só pode ser assim, que degola um bebê. Que outro tipo de pessoa, que outro tipo de ser humano o senhor e a senhora podem imaginar que faça isso com o bebê? Porque até o mais vil dos bandidos um dia teve um filho, um sobrinho, uma pessoa conhecida, né? E eles fazem isso com a maior tranquilidade, sem qualquer sentimento de culpa. São psicopatas, são pessoas doentes e são tidos como combatentes.
Bandidos agora foram soltos. Israel teve que soltar bandidos, condenados. Aí você já vê a versão. Teve uma mulher que foi solta, uma palestina, que recebeu esse benefício aí. Ela estava presa, estava condenada a 8 anos por ser uma mulher bomba. Aí sabe qual foi a justificativa? Que ela estava presa por engano. Que ela estava indo para casa, trocando um botijão de gás. E aí estava levando um botijão de gás. E aí sentiu o cheiro de vazamento de gás. E desceu do carro, com medo que o botijão explodisse. E aí ela foi presa e condenada. Essa foi a história que ela contou, né? Uma dona de casa, coitadinha. Ora, Israel tem justiça. Israel tem poder judiciário. Israel condena palestinos e condena cidadãos israelenses também. Porque tem uma parte extremista de Israel que também comete atos de terrorismo, atos de loucura. Esses são presos e são condenados também. Não são heróis. Porque mataram um árabe, mataram um palestino. Não são condenados dentro da lei israelense. Lá, esses bandidos são recebidos como heróis. E Israel tem que aceitar isso aí, né? Israel tem que aceitar. E o país hoje, Israel, está sendo submetido a uma chantagem internacional. A bandidagem no seu esplendor no noticiário internacional e sendo vistos, todos eles, como vítimas da opressão israelense. A mentira se tornou um produto do dia a dia da imprensa internacional. O antissemitismo, em cada vírgula dessas notícias, é resplandecente. Ele salta das páginas, as vírgulas, os parágrafos, eles saltam da página que você está lendo como se fosse uma propaganda de terceira dimensão. Todo mundo lembra, né? Aquelas coisas que saltam das páginas assim. Tal a agressividade misturado com mentira repetida cotidianamente. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo aqui, e eu insisto, o que nós estamos vendo aqui é a chantagem internacional. Bandidos chantageando um país com apoio internacional. Tem reféns e eu só solto eles se vocês me derem isso aqui. Mais ou menos assim, né? Eu volto de novo àquela figura cinematográfica dos bandidos dentro de um banco. Olha, eu vou soltar mais 2 reféns aqui em sinal de boa vontade na negociação. Mas nós queremos um carro aqui, um carro de transporte blindado com 100 milhões de dólares e um avião nos esperando no aeroporto. A bandidagem padrão, criminosa padrão. É o que eles estão fazendo. É o que o Hamas está fazendo internacionalmente. É algo surpreendente que o mundo assiste e não, temos que fazer uma trégua, temos que fazer essa catástrofe humanitária em Gaza está piorando dia a dia. A catástrofe que parece que é Israel que está promovendo, né? Isso aqui, nada disso existiria, nada disso estaria acontecendo. Nós estaríamos nos encaminhando para um final de ano tranquilo lá naquela área, se o Hamas não tivesse cometido aquelas barbáries cometidas no dia 7 de outubro. E Israel é que é o bandido. Israel é que está sendo julgado. E o Hamas, coitadinhos, palestinos, coitadinhos, olha só, estão só lutando pela sua sobrevivência. Eles estão trocando, parece assim que é uma troca de colegiais. Colégio B
foi sequestrado por bandidos e o Colégio A, em represália, as crianças dos colégios estão sendo negociadas. Não, nós estamos vendo Israel trazer pessoas rigorosamente inocentes, crianças, idosos e mulheres. Crianças, bebês, sendo trocados por bandidos, por criminosos da pior espécie. Porque a chantagem internacional do terrorismo está vencendo. O mundo vai pagar por isso, hein? Isso vai custar caro. Depois não adianta dizer como eu estava equivocado a respeito deles. Não adianta depois. Não adianta. Eu recomendo um filme que está muito atual, que tem muito a ver com tudo que acontece aqui no Brasil, lá na Alemanha. É a primeira versão do julgamento de Nuremberg. É um filme em preto e branco, com Spencer Tracy, com a Marlene Dietrich, Richard Widmark, depois tem o Maximilian Schell, é um elenco espetacular, Burt Lancaster. E é um detalhe, eu chamo a atenção porque cada vez está mais... Eu já vi não sei quantas vezes esse filme. Cada vez que eu vejo, ele fica mais atual. E o que é? É o julgamento em Nuremberg, um dos tantos julgamentos ocorridos em Nuremberg. E dessa vez o julgamento se concentrou no poder judiciário alemão, na Suprema Corte alemã, que estava afinadíssima com o poder executivo hitlerista. Então, e a Suprema Corte alemã tinha as maiores sumidades do direito. Todos ali, os membros ali, com obras publicadas, com conferências no mundo inteiro, sendo citados como grandes juristas. Eles estavam ali no banco dos réus porque fizeram o jogo do nazismo. Porque também fizeram leis interpretando, por exemplo, o que se dizia na época sobre direitos humanos, criando dispositivos legais para que os judeus fossem punidos, condenando-os às penas mais diversas. E o filme tem um desenrolar muito interessante, porque o mais importante jurista da Alemanha, Ernest Jannings, no papel do Burt Lancaster, ele fica em silêncio o tempo todo. E se vê, uma interpretação magistral do Burt Lancaster, se vê que na medida em que aqueles juristas alemães se levantavam e justificavam tudo o que fizeram, os horrores do nazismo. Mas está na lei, a lei, então está na lei. E ele quieto ali. Aí tem uma hora que ele levanta e não aguenta, ele faz uma explosão diante de tanta hipocrisia. E aí, no decorrer do filme, aparece o depoimento de uma mulher que sofreu os horrores do nazismo. E ela conta ali, né? É a Judy Garland, a mãe da Liza Minnelli. Ela conta o que ela sofreu e o que essa pessoa que teria assediado ela, que era um judeu, e ela também era, né? E ela conta ali o que aconteceu, e quem tinha mandado ela para a cadeia foi esse juiz da Suprema Corte, o Ernest Jannings, que é o Burt Lancaster, e que tinha feito uma explosão diante de tanta hipocrisia dos seus colegas, negando o Holocausto, etc. e tal. E aí tem o confronto final. Ele vai para a cadeia, ele é condenado, e ele pede para o juiz da Suprema Corte, um juiz que era da Suprema Corte americana, era um juiz do Maine, um homem muito simples, no papel do Spencer Tracy. O
Mas ele foi convocado para julgar os juízes da Alemanha. Então vale a pena ver, porque o filme todo... Você encontra aí nos streaming, aí você encontra o julgamento de Nuremberg, Spencer Tracy, tem que botar porque tem um outro filme com o mesmo nome, o julgamento de Nuremberg, que não tem nada a ver com o enredo deste filme, que eu recomendo para vocês, em preto e branco. Né? E a parte final, que eu não vou contar para vocês, é que define todo o filme, né? Afinal de contas, né? Aquele maior jurista, respeitado, inclusive, pelo juiz que o condenou, que é o Spencer Tracy. Que ele recebe um pedido, se ele podia visitá-lo na cadeia antes de voltar para os Estados Unidos. E aí o diálogo resume tudo. Né? Resume tudo. Então, eu recomendo para vocês, tá? Recomendo porque vale a pena. Então, deixa eu ver se tem algum recado aqui dos nossos ouvintes no WhatsApp. Mestre, de novo, todo o apoio a Israel. Pergunto, os cruzados não matavam bebês? E era em nome do dito Deus, não era? Claro, claro. Essas atrocidades aconteceram ao longo da história da humanidade. O Herodes não matava bebês? Pois é, então, esse negócio de matar bebês é que na medida em que a civilização avança, o que se espera é que esses atos de barbárie não ocorram mais. Não ocorram mais. Mas não. Eles continuam ocorrendo e parece que com mais intensidade. É só isso, né? O ouvinte aqui. Eu acho que Israel não pode aceitar essa chantagem internacional. Colocar uma nação inteira em risco por causa de 200. Efeitos colaterais sempre existirão em guerras. Contra esse Hamas é bala e depois se lambe as feridas. Bom dia, Mendel. Linda música no programa de hoje, diz a Tânia. Obrigado, Tânia. É do filme Em Algum Lugar no Passado. Israel vai dar a resposta à altura dessa chantagem, diz o Guilherme Bier. Ele assim, eu pensei que a pizza era uma invenção de Brasília, diz o Guilherme. Tem a nossa aqui, a nossa é diferente. E ele botou aqui, a Índia tem o seu lado desenvolvido. É um Brasil colonizado por ingleses. É isso aí. O que tem aqui? Manifestação pró-Hamas, dia 25, por volta das 16 horas. Teve um cartaz aqui, eu comentei isso ontem. Estupros são armas de guerra de Israel. Teve um idiota expondo isso aí lá num cartaz. Veja só, veja o que é a alienação das pessoas. Alienação absoluta. Absoluta. Vamos ver o que diz aqui. Aqui, Marcos Neto, há 10 anos, eu convidei a minha esposa para uma viagem à Índia. Lá ficamos 3 semanas. Foi uma das viagens mais espetaculares e interessantes que realizamos. E olha que já estive em mais de 50 países. Para quem deseja ir a esse incrível país, minhas 2 sugestões. Primeiro, esqueçam qualquer comparação com o Ocidente e desfrute aquilo que você irá ver e viver por lá. Segundo, nem pense em qualquer possibilidade de mudança. Eles são como são há 5.000 anos e não vão mudar. E faço minha as palavras do conhecido jornalista Rogério Mendelski, quando comentou sobre Israel. Quem nunca foi a Israel não pode falar sobre Israel. Eu já fui e fiquei 1 mês lá. O mesmo eu digo sobre a Índia. Grande abraço. Tá perfeito, tá. Eu só disse que eu não fui à Índia e não pretendo ir. Não, realmente não pretendo ir. Tem um sobrinho que esteve lá, voltou assustado. Porque tem a Índia civilizada. A Índia tem 1,5 bilhão de habitantes e tem uma classe média alta de 300 milhões. É um Brasil e meio.
da classe média altíssima, consumindo o que tem de melhor, viajando pelo mundo todo. A Índia tem esses contrastes, né? Mas é um país que realmente não tem nenhum interesse em isso. Agora, então, nem pensar, né? Sempre tirei a Índia da minha relação de países, né? Também teve o Japão, que antes da Segunda Guerra cometeu atrocidades no leste asiático. Sim, Leanderson Gravataí. Os crimes que o Japão cometeu na China e na Coreia, até hoje, são lembrados. As atrocidades. Sem falar nas atrocidades cometidas nas Filipinas, também, né? E naquelas ilhas que eles conquistaram ali, num determinado momento de avanço, lá na Birmânia. Então tem atrocidade, sim, claro. Claro que tem. E o Japão até que ficou meio esquecido nisso aí, né? O da Alemanha foi demais, né? Terminamos? Vamos lá, então. Obrigado aí pela audiência. Vamos agora